Literatura, etapa 3. Nesta etapa, os estudos iniciam no período literário realismo. Para chegarmos a esse período literário, vamos fazer uma breve introdução para recapitular para muitos do que se trata o estudo literário e para esclarecer para outros. Então, o que é a literatura? A literatura é a técnica de compor e expor textos escritos. Esses textos podem ser em prosa ou em verso, e eu já vou explicar do que se trata prosa e verso. De acordo com os princípios teóricos e práticos, o exercício dessa técnica ou dessa eloquência e poesia, a palavra literatura vem do latim e pronuncia-se literis, o significado disso, letras. Em um sentido mais amplo, mais genérico, literatura é a palavra. E as áreas do conhecimento que compõem a educação básica, na sua maioria, são estudos científicos. Área do conhecimento. Na educação básica, nós temos que dar conta de entender as ciências, entender nem que minimamente as ciências humanas, que se trata de biologia, química e física, a matemática, nós precisamos, matemática então é um bloco sozinho, a gente precisa ter um conhecimento, ciências humanas, que comporta geografia e história, sociologia e filosofia, não é? São as tecnologias da história e da ciência, da história e da geografia, e as linguagens. No nosso caso, a língua materna é língua portuguesa, uma segunda língua também, ou inglês, ou espanhol. Para algumas situações, Libras é uma língua, uma segunda língua, é a primeira língua dos surdos, e para os ouvintes ela pode ser segunda língua. Uma língua indígena pode ser segunda língua, e a educação física, consecutivamente, vai trabalhar a linguagem corporal. Dentro desse bloco, nós temos estudos baseados, norteados pela pesquisa, pela ciência. Ali abaixo, nós temos arte e literatura. Arte e literatura fazem parte também do bloco da área de conhecimento, porém não são ciências. Arte e literatura são artes. Então, olhando para isso, toda a literatura, tanto a literatura quanto a arte, surgiram da necessidade humana de expressão e registros. Na verdade, a estética da linguagem, a literatura, a palavra, é também uma arte. Então, literatura e arte não fazem parte do bloco da área de conhecimento por meio da pesquisa. É por parte, então, de registros. A literatura faz o uso de recursos figurados da palavra, isto é, a palavra não precisa ser seguida no seu uso denotativo, na sua aplicação para a verdade, para o objetivo. A literatura usa o sentido figurado, que proporciona para o leitor ou para o ouvinte o subjetivo, a capacidade de imaginar, a capacidade de viajar, a capacidade de sair daquele lugar onde está e se transportar com a leitura. Observe. Enfermeira inglesa de 78 anos manda tatuar mensagem no peito pedindo para não proceder à manobra de ressuscitação em caso de parada cardíaca. Mundo Online, 4 de fevereiro de 2003. O texto que a gente acaba de ler
Trata-se de uma notícia, foi extraída de um jornal ali naquela data, 4 de fevereiro. Um acontecimento, um fato. Para estruturar esse tipo de texto, a palavra deve ser empregada em sentido denotativo, ou seja, não nos é permitido uma outra interpretação. Isso aqui é uma notícia, é um fato verdadeiro. Uma enfermeira inglesa de 78 anos mandou fazer essa tatuagem no peito, pedindo que se ela tivesse lá uma parada cardíaca, que não procedesse, que a primeira assistência não procedesse à manobra de ressuscitação. A notícia como um todo deve ter, então, a explicação. Esse aqui é o marco, é o título da notícia e é um fato, é verdade. Agora, olha o que nós temos para a literatura. Vamos ver o que segue. Tatuagem. Ela não era enfermeira, era secretária. Não era inglesa, era brasileira. E não tinha 78 anos, mas sim 42. Uma bela mulher, muito conservada. Mesmo assim, decidiu fazer a mesma coisa. Foi procurar um tatuador com o recorte da notícia. O homem não comentou. Perguntou apenas o que era para ser tatuado. É bom você anotar, disse ela, porque não será uma mensagem tão curta como essa da inglesa. Ele apanhou um caderno e um lápis e dispôs-se a anotar. Em caso de que eu tenha uma parada cardíaca, ditou ela, favor não proceder à ressuscitação. Uma pausa e ela continuou. E não procedam à ressuscitação, porque não vale a pena. A vida é cruel. O mundo está cheio de ingratos. Ele continuou escrevendo sem dizer nada. Era pago para tatuar, e quanto mais coisas tatuasse, mais ganharia. Ela continuou falando. Agora voltava à sua infância pobre, falava do sacrifício que fora para estudar, contava do rapaz que conhecera num baile de subúrbio, tão pobre quanto ela, tão esperançoso quanto ela. Descrevia os tempos do namoro, o noivado, o casamento, o nascimento dos 2 filhos, agora grandes e morando em outra cidade. Àquela altura, o tatuador, homem vivido, já tinha adivinhado como terminaria a história. Sem dúvida, ela fora abandonada pelo marido que a trocara por alguma mulher mais jovem e mais bonita. E antes que ela contasse a sua tragédia, resolveu interrompê-la. Desculpe, disse, mas para eu tatuar tudo o que a senhora me contou, eu precisaria de mais 3 ou 4 mulheres. Ela começou a chorar. Ele consolou-a como pôde. Depois, convidou-a para tomar alguma coisa num bar ali perto. Estão juntos há algum tempo e se dão muito bem. Ela sente um pouco de ciúmes quando ele é procurado por belas garotas, mas sabe que isso é afinal o seu trabalho. Além disso, ele fez uma tatuagem especialmente para ela, no seu próprio peito. Nada muito artístico. O clássico coração atravessado por uma flecha com os nomes de ambos. Mas cada vez que ela vê essa tatuagem, ela se sente reconfortada, como se tivesse sido ressuscitada e como se estivesse vivendo uma nova
e muito melhor existência. Moacir Scliar, Folha de São Paulo. Então aqui nós passamos por 2 textos. Esse segundo texto, ele pertence à categoria de texto literário. Ele foi embasado, ele teve a sua ideia principal a partir do texto jornalístico. Ele teve a sua ideia principal neste texto aqui, no texto da enfermeira. O autor, então, trouxe para nós uma releitura daquela notícia. Ele conseguiu fazer daquele pequeno texto uma arte. Eu particularmente gosto bastante desse texto e eu gosto bastante deste autor, Moacir Scliar. Ele tem uma porção, ele tem uma imaginação, ele é falecido, mas ele ao escrever tinha uma imaginação muito bacana, ele conseguia sair daquela situação e criar outra. Ele teve aquela base, ele teve aquela notícia e a partir dali ele criou. Então, esse texto que nós acabamos de ler é um texto literário. E esse texto literário é um texto em prosa. O que é um texto em prosa? Prosa é um texto paragrafado, então nós podemos constatar que aqui nós temos a base, são parágrafos. Aqui, por exemplo, nós estão vivendo juntos há algum tempo e se dão muito bem. Aqui nós temos o último parágrafo e nós tínhamos 2 parágrafos anteriores a este. Então, quando eu tenho um texto em prosa, é uma história narrada, é uma história contada. E nós vamos para o próximo agora, então. O bicho, Manuel Bandeira. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Aqui, gente, nós temos um texto do Manuel Bandeira, o qual tem o título de O Bicho, e esse texto, ele é um poema. Esse é um texto em verso. Por quê? Porque cada linha escrita é um verso poético. Prestem atenção que tem muito espaço ali e poderia ter, ali vi ontem um bicho. Eu poderia ter na mesma linha, na imundície do pátio, vírgula, catando comida entre os detritos, ponto. Mas nós não temos assim, ele não é em prosa, ele é um texto em verso. Então, um texto em verso é quando tem as linhas marcadas, cada linha é um verso. E outra, para cada conjunto de versos, nós temos uma estrofe. Esse texto aqui, então, ele é composto por 4 estrofes. 3 estrofes com 3 versos e a última estrofe, então, com apenas um verso. Esse aqui é um texto poético, é um texto literário, é um texto em verso. Agora, olhem aqui. Homem procura comida em sacos de lixo na rua César Pierrembach, no centro. A gente perde a vergonha. Encostado em uma das caçambas de lixo que ficam ao lado do mercado público de Campinas, no centro, o funcionário Percy Ruas da Silva não consegue conter as lágrimas. Ele lembra da vez que viu uma pessoa avançar no amontoado de carne, peixes e verduras descartadas, atrás de algo para comer. Jornal Correio Popular, Campinas, 29 de nove de 2013, e o repórter que noticiou este fato é Fábio Galassi. Então, aqui nós temos uma notícia, um texto não literário, aqui a linguagem usada é a linguagem denotativa, tudo que está aqui é verdade. Então, aqui eu tenho 2 marcos. Eu tenho o texto
não literário, que é esse que nós temos aqui, e baseado nesse texto literário, claro que eu peguei alguma coisa parecida, porque o texto do Manuel Bandeira é um texto de 1930 e essa notícia é agora, de 2013. Mas eu quis fazer um paralelo para que vocês enxerguem então a diferença do texto literário para o texto não literário. Aqui eu estou imaginando, aqui eu estou comparando o bicho a um homem. Eu estou comparando, eu estou afirmando, olha só, o bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato, o bicho, meu Deus, era um homem. Então aqui eu estou, o autor, o Manuel Bandeira, o eu lírico está apavorado com aquela situação. Não deixa de ser verdade para o segundo texto, mas aqui eu tenho a arte. Então esse texto aqui é o texto literário, o segundo já não é o texto literário. A literatura, ela acontece em períodos literários. Tradicionalmente é dividida em escolas literárias porque fica mais fácil da gente entendê-la. E não tem como dissociar a literatura da história. Nós vivemos o período literário com um pano de fundo atrás, que é a história que acontece numa sociedade, não é? Então, se nós fôssemos hoje, as músicas que estão sendo compostas hoje, textos, poemas, a gente vê muita coisa veiculando aí da situação que nós estamos vivendo nesse momento. Então, os textos são oriundos, eles têm origem numa realidade, na realidade que a gente está vivendo. Então, esses períodos, eles são marcados por características históricas, pessoas que trabalharam a literatura, que escreveram a literatura naquela determinada época. E uma coisa que eu não falei e vale ressaltar, a música é um texto literário, porque a música me faz sair da realidade e eu consigo viajar naquela letra, naquele texto, que é um texto em verso também. Então, os períodos, a literatura, ela se divide em períodos literários. Os períodos literários são basicamente para a literatura brasileira, tá, gente? Começa com o quinhentismo, quando o Brasil era colônia de Portugal, de 1500 a 1601. Logo em seguida, nós temos o barroco, o arcadismo, e a partir do romantismo, nós não somos mais colônia de Portugal. A partir de 1822, não é? Conforme conta a história, nós somos independentes. O Brasil foi independente de Portugal, então a partir do romantismo nós não somos mais a era colonial. Quinhentismo, barroco e arcadismo compõem a era colonial. A partir do romantismo, era nacional. Então, romantismo, realismo, naturalismo e parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo e modernismo. Então, agora, terceira etapa, nós vamos trabalhar a literatura a partir de 1881 até os dias de hoje. Desde 1922, nós vivemos o modernismo. Certo, pessoal? Obrigada.